vossa Bíblia em Provérbios capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 27. Ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire da sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possui. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E, abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te à correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e a todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então vamos estudar os benefícios da sabedoria. Ouvi e estai atenciosos, porque o que vos digo é muito bom. Salomão começa por dizer que é bom estar atento, porque aquilo que a palavra de Deus nos diz é muito bom. Também diz que nós devemos reter os ensinamentos, os conselhos, as boas palavras. Geralmente estão à disposição de todos nós, basta só ler a Bíblia. Adquire a sabedoria e retém a sabedoria. Não te esqueças das boas palavras que ouves, dos bons ensinamentos. Quando nós educamos os nossos filhos, nós estamos sempre desejosos que eles deem crédito àquilo que lhes estamos a dizer. Porque sabemos que aquilo que estamos a dizer vai ajudá-los no seu futuro, vai guiá-los, vai dar-lhes sabedoria. E quanto a Deus? Quando Deus nos diz alguma coisa pela sua palavra, como é que nós reagimos? Damos crédito à palavra de Deus? Ligamos alguma coisa à palavra de Deus? Ou então nós fazemos à nossa maneira? Pois é que a maioria das vezes os nossos filhos não nos obedecem. E na maioria das vezes nós não obedecemos à palavra de Deus. E por causa disso nós sofremos consequências, assim como sofrem os nossos filhos, quando não nos obedecem, como não seguem os nossos conselhos. E mais tarde nós reconhecemos que falhamos, porque não seguimos os conselhos dos nossos pais. E mais tarde nós reconhecemos que falhamos, porque não recebemos a bênção de Deus por causa da nossa indecisão e não fazemos caso da palavra de Deus. Adquire a sabedoria e retém a sabedoria, não te esqueças das boas palavras que ouves, dos bons ensinamentos. Salomão está a dizer, olha, adquire a sabedoria.
Retém, guarda essa sabedoria no teu íntimo. Não te esqueças das boas palavras que ouves, dos bons ensinamentos. Não desampares a sabedoria. Não a ponhas de parte, não a ponhas de lado. Não a arrumes, não a ponhas num canto. Ela te guardará. Ama, toma a sabedoria como um amor que não se pode separar. E ela te conservará e manterá vivo e com sucesso. Eu estou a ler os textos da Bíblia e estou a comentar cada versículo bíblico. Adquire, pois, a sabedoria de todas as tuas forças, com todo o teu ser, com tudo o que possuires. Adquire a sabedoria com todas as tuas forças, com todo o teu ser, com tudo o que tu possuires. Muitas vezes nós gastamos imenso dinheiro com os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos nos estudos, para que venham a ter um curso e depois da sociedade possam ser bem-sucedidos. A sabedoria, ela pode ser comprada. Pode-se adquirir sabedoria. E aqui o Salomão está a dizer, adquire a sabedoria com todas as tuas forças, com tudo o que tu possuis. Se tiveres forma de adquirir mais sabedoria, nem que gastes com isso, adquire essa sabedoria, porque ela vai te fazer falta. Ela vai ser indispensável na tua vida futura. Assim como nós estamos aqui hoje numa igreja, nós devemos dar crédito à palavra de Deus, porque essa palavra vai nos fazer falta, mais dia menos dia, na nossa vida. E nós temos ouvido a palavra de Deus e a palavra, ela sempre nos abençoará e nos ajudará a vencer. Adquire, pois, a sabedoria de todas as tuas forças, com tudo o que tu possuires. Pode ser com dinheiro, pode ser com bens. A sabedoria pode ser, por vezes, custar dinheiro, mas é um investimento que trará mais tarde muitas mais-valias. Há uma frase que eu costumo dizer a vocês que é: o conhecimento é a maior riqueza. E há um provérbio que diz assim: se a natureza me oferecesse duas coisas e me mandasse escolher, eu não me importaria com a segunda, desde que a primeira fosse a sabedoria. Se me dessem a oportunidade de escolher duas coisas, assim como Deus deu a oportunidade a Salomão de escolher várias coisas, mas ele só escolheu uma. Quer dizer que as outras todas que Deus lhe deu a oportunidade de escolher, ele pôs de parte. E este provérbio também diz: se me dessem a oportunidade de escolher duas coisas, eu deixaria a segunda, se a primeira ela fosse escolher a sabedoria. A sabedoria é a maior riqueza. A sabedoria traz-nos tudo. Na verdade, os pais se esforçam para ensinar os seus filhos, para que eles sejam sábios. Ensinam-nos a falar, ensinam-nos a andar, ensinam-nos a comer, ensinam-nos depois a viver, e eles vão crescendo, e aquilo que os filhos veem os pais fazer, eles irão fazer. Se os pais tiverem uma linguagem sã, os filhos terão uma linguagem sã. Se os pais tiverem um comportamento exemplar na sociedade, na família, os filhos irão ser o exemplo também para os seus filhos. Sabedoria, ela adquire-se. Por isso nós devemos esforçar-nos para que a sabedoria esteja sempre no nosso coração. Salomão foi bem um exemplo de quão importante é a sabedoria. Vamos ler, abrir em 2 Crônicas, no capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, e vamos ler do versículo 7 a 12. Eu podia perguntar: será que algum de nós, ou de vós, já alguma vez viu alguém agir com falta de sabedoria? E certamente muitas pessoas dirão: claro que eu já vi pessoas tomarem decisões que notava-se, era claro que essas decisões iam dar mal, iam ser erradas. E o que podíamos dizer quando uma pessoa tomou uma decisão dessas? Que ela tinha falta de sabedoria. E o que nós podemos dizer quando nós estamos a ouvir a palavra de Deus? E se não dermos crédito à palavra de Deus, o que nós podemos dizer? Não temos sabedoria. Temos falta de sabedoria. Não damos crédito à palavra de Deus. E ao fazermos isso,
Estamos a prejudicar-nos a nós próprios. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 12. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste grande beneficência com David, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confia-nos a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual eu te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Olhe para este versículo 12. Sabedoria e conhecimento darei, e não haverá mais nenhum rei que terá tal sabedoria e tal riqueza como tu. Verdade absoluta. Estamos em pleno século XXI. Nenhuma pessoa pode dizer que foi tão rica como Salomão. Nem o número 1, mais rico que Portugal, consegue ser tão rico como Salomão foi. Deus não permitirá que nenhum homem, jamais sobre a face da terra, consiga ter a riqueza que Salomão teve. Porque então Deus ia contrariar a sua palavra. Se Deus permitisse que alguém conseguisse ser tão rico, ao ponto de superar a riqueza que Salomão teve, Deus ia ser mentiroso. E Deus disse que jamais existirá alguém que seja tão rico como Salomão. E não foi. E não existiu, nem vai existir. Porque Salomão tinha todas as riquezas que ele queria. Pedras preciosas. Tudo o que ele queria. E são poucos aqueles que as possuem. Mesmo os mais ricos não têm assim grande abundância de pedras preciosas. Quer dizer que Salomão pediu a coisa mais essencial para a vida da pessoa, que é a sabedoria. E o que nós devemos hoje pedir a Deus, a coisa mais essencial para nós sobrevivermos numa época moderna, materialista, em que nós precisamos mesmo de usar sabedoria a todos os momentos. E o que é mais importante para nós? Se Deus vos colocasse agora, como colocou Salomão, e disse: pede-me o que quiseres que te dê. Alguns diriam logo: eu quero muito, muito dinheiro. Eu quero que Deus me dê muito dinheiro, porque assim eu vou resolver todos os meus problemas. Errado. Salomão não pediu dinheiro, e Deus disse-lhe: por que não pediste dinheiro? Pois isto te vai ser dado. Pediste sabedoria. O que é que nós mais precisamos pedir? Às vezes nós andamos a orar a Deus: Deus dá-me isto, Deus dá-me aquilo, Deus dá-me um novo emprego, Deus dá-me um trabalho, Deus dá... E Deus está a dizer: estás a pedir tudo errado. Estás a fazer uma oração completamente errada, oposta à vontade que eu tenho para ti, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida material até. Estás a fazer exatamente o oposto. Porque nós não estamos a pedir como Deus quer que nós peçamos. Tiago disse: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Santiago afirma que Deus dá sabedoria a todos aqueles que lhe pedirem. Que mais é que nós queremos para podermos sobreviver em pleno século XXI no mundo materialista, mundo mundano? Que mais é que nós queremos se temos direito a pedir a Deus a sabedoria? Você pode ser uma pessoa sábia, mas pode não ter a sabedoria suficiente para determinadas situações. Nesses momentos nós precisamos de sabedoria. Nesses momentos nós precisamos de pedir a direção de Deus para que possamos usar essa sabedoria que Deus nos dá para sermos bem-sucedidos. Pôr a sabedoria em primeiro lugar em cada decisão da nossa vida. Isto é,
procurar a direção de Deus que está na Bíblia acerca do assunto, do projeto, da decisão que temos que tomar, e lá na Bíblia nós encontraremos a resposta. Por vezes as pessoas fazem os seus projetos e nem dão ao trabalho de procurar na palavra de Deus se aquele projeto é algo contraprocedente em relação à palavra de Deus. Se tem algum projeto em vista, ou até muitas vezes as pessoas fazem esses projetos e depois vêm a Deus para assinar os projetos. Não vão verificar se aquele projeto tem no coração, se ele contraria a palavra de Deus. Ser sábio é também conhecer o que Deus diz a respeito do assunto que está no nosso coração. Acerca do projeto em causa. Se esse assunto não é algo oposto aos ensinamentos de Deus. Por exemplo, se uma pessoa quiser trabalhar muito para ter muito dinheiro para pagar as suas despesas e puser Deus em segundo lugar, é o oposto à vontade de Deus. E você poder-me assim, pastor, mas eu tenho que pagar as minhas despesas, não é o pastor que vai pagar as minhas despesas, pois não? Mas Deus é capaz de lhe dar sabedoria para você conseguir adquirir dinheiro sem pôr Deus em segundo lugar. Pastor, o que é que quer que eu faça? Eu tenho que trabalhar, pastor. Quando chega às despesas no fim do mês, pastor, eu tenho que ter o dinheiro. Se eu não trabalhar, pois isso quer dizer mesmo que uma pessoa tem falta de crédito em Deus, falta de fé. Não acredita que Deus é capaz de o guiar, de o ajudar, de o dirigir para encontrar solução na sua vida sem pôr Deus em segundo lugar. E depois, o que acontece? Mais tarde ou mais cedo, todo o dinheiro que a pessoa conseguiu amelhar com aquele esforço, faltando aos compromissos com Deus, ele vai-se embora num ápice, em segundos. E a pessoa vai fazer contabilidade e diz, mas porquê é que me aconteceu isto? Porque se calhar houve negligência da nossa parte, ou da parte da pessoa, em pôr Deus em primeiro lugar. E logo o diabo vem cobrar, porque a pessoa se esqueceu que Deus tinha que ter lugar na vida, em primeiro lugar. Deus tem que estar lá na nossa vida em primeiro lugar. E por vezes as pessoas esquecem-se disso. E ao esquecerem-se disso, o que acontece? Elas não estão a ser sábias, não. Estão a prejudicar-se a si mesmo, a trazer para si problemas danosos. Quero fazer um desafio neste dia a vocês. Cada vez que nós faltamos à casa de Deus, sem haver necessidade imperiosa, sem ser por motivos profissionais que nos impedem de estar na casa de Deus, faço um desafio a você. Faça as contas se consegue ter lucro com a sua ausência. E você vai verificar que, na verdade, não se justificaria a ausência da casa de Deus. Porque mais tarde ou mais cedo, essa ausência ficou cara. Já tenho essas experiências, infelizmente. Exalta a sabedoria, ponha a sabedoria no topo das suas decisões e a sabedoria o honrará. Vamos abrir em Lucas capítulo 14, versículo 7. Há uma passagem da Bíblia que foi o apóstolo São Paulo que escreveu, que tem a ver com a diligência do cristão em servir a Deus. E o Paulo dizia que o que importa nós fazermos, cuidarmos muito do nosso corpo, isto é, fazermos manutenção ao corpo. Eu não estou a dizer que não é bom fazer manutenção, mas exageros. O que importa nós corrermos muito, fazermos manutenção ao corpo. Se porventura o corpo depois não for saudável, se o Deus da vida não lhe der vida. E o que importa é nós cuidarmos de todos os nossos prazeres, tudo aquilo que nós achamos que é muito bom para nós. Se pusermos Deus em segundo lugar, Ele não nos vai depois poder ajudar, porque nós não o temos no topo da nossa vida. Lucas capítulo 14, versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, vamos ver a sabedoria. Quando por alguém fores convidado às bodas,
não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais à frente, mais acima. E então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm forma como te recompensar. Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Bem, a sabedoria leva-nos sempre por caminhos direitos. Nunca andaremos por atalhos, caminhos secundários que desconhecemos ou sejam desconhecidos. Ser sábio é não entrar nas veredas dos ímpios, dos descrentes. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 1. Nós acabamos de ler um texto em que dá um exemplo de alguém que era conhecido e o seu conhecido ia fazer uma festa e ia convidá-lo para uma certa cerimónia, para essa festa. E a sabedoria aqui revelada é que o convidado não se deveria pôr no lugar de honra. Devia de ser sábio, ter atenção para não ocupar um lugar que ninguém lhe mandou ocupar aquele lugar. Esperar que alguém ocupasse o lugar. Mas quem tem falta de sabedoria, logo age de qualquer maneira. Sem bom senso, sem regra. E quando vier o convidado, vai dizer, olha, afinal de contas, esse lugar não era para si, é para fulano tal. E é uma vergonha. Deus está-nos a dizer que nós temos formas e maneiras de viver em que não precisamos ser envergonhados. Na sociedade onde nós estamos inseridos. Isto é, aqueles que estão a trabalhar em empresas, em dependências públicas ou privadas, devem ser bem-sucedidos lá no vosso trabalho se souberem usar a regra do bom senso. Se souberem viver num ambiente fora do mundo cristão, se souberem pôr Deus em primeiro lugar. Segundo esta situação que me foi colocada, o que é que a Bíblia diz acerca disto? Pois é preciso conhecer a palavra de Deus. Os que já estão aposentados têm um vizinho que é um problema, que só nos cria problemas a toda a hora. O que é que a Bíblia diz em relação a estas pessoas? Como é que eu vou lidar com uma situação destas? Com uma pessoa desta natureza? Pois é, eu tenho que conhecer a palavra de Deus para saber lidar com essa situação. Quer dizer que a palavra de Deus é imprescindível. Não podemos pôr-nos à parte da palavra de Deus. Ela é necessária para nós todos os dias, como nós tomamos uma refeição. Porque se nós dermos crédito à palavra de Deus e pusermos a palavra de Deus como uma coisa primária, importante, essencial no nosso dia a dia, você e eu iremos ser bem-sucedidos em todas as situações. Não importa o momento. Seja um momento de dor ou de alegria. Seja no hospital ou seja em casa e em família. Seja em paz ou seja em tristeza. Não importa o momento. Na Bíblia há resposta para todos os momentos. Para os ricos, para os pobres. Para os tristes, para os alegres. Na Bíblia há solução. É preciso conhecer a palavra de Deus. Ouvimos há dias alguém falar, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes conhece-o, medita nele, fala nele dia e noite.
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então tu, não é o pastor, não é o amigo, é tu que conheces a palavra de Deus, farás prosperar o teu caminho. Muitas vezes nós esquecemos que a palavra de Deus é o nosso guião. E por isso há umas pessoas que são bem-sucedidas na vida, no momento difícil, no momento de crise, que toda a gente diz que está mal, e há umas pessoas que conseguem dizer que conseguem sobreviver e que está bom para elas. Deve haver uma diferença. Se calhar eles conhecem a palavra de Deus e fazem a palavra de Deus. Então não é melhor nós vivermos felizes do que vivermos infelizes? Não é melhor nós termos o pão de cada dia do que não ter o pão de cada dia? Não é melhor nós termos uma família unida do que ter uma família desunida? Não é melhor nós vivermos em paz do que vivemos em guerra? Não é melhor? Se alguém vive assim, é porque se calhar conhece a palavra de Deus. Então nós temos que procurar a palavra de Deus e fazer dela a decisão final da nossa vida. Se pusermos Deus em segundo lugar, porque nós achamos que aquilo que nós vamos fazer é que está correto. Não. Então eu também não sou obrigado a estar na igreja todos os dias. Era o que faltava. Mas nós não somos obrigados a vir à igreja. Nós temos uma obrigação, é para com Deus. Buscar Deus em primeiro lugar. E se a igreja é o sítio onde se busca Deus em primeiro lugar, pois é lá que eu tenho que estar. E às vezes nós fazemos o oposto e depois pedimos a Deus, Deus vem aqui abençoar-nos, Senhor. Cura-me, Deus dá-me dinheiro, Deus ajuda-me aqui no trabalho, Deus resolve este problema. Deus, tu sabes com o problema que nos surgiu, sabes o que é que... E depois Deus diz, pois é. Eu nunca fui prioridade na tua vida. Por que é que serei agora no momento da aflição? Prioridade da vida tem que ser Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Há bocadinho nós lemos Marcos 10, 29. Que Deus nos daria 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, irmãs, mães e filhos, bens materiais e no século futuro a vida eterna. E nós temos que olhar para a palavra de Deus como sendo algo verdadeiro, que faz parte de nós e que não é só uma coisa que nós ouvimos, aprendemos e que agora falamos como que uma coisa que já aconteceu há muitos anos. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz para o dia de hoje. E se nós dermos crédito à palavra de Deus, nós vamos vingar, nós vamos conseguir. Agora, isso é uma decisão pessoal, não é uma decisão coletiva, não é, Deus não diz, olha, vocês todos juntos conseguem, se for só um não consegue, não, é uma decisão pessoal. Nós, pessoalmente, cada pessoa, individualmente, ela tem que procurar Deus, para que o Deus, grande e poderoso, possa ajudar essa pessoa individualmente. Porque o problema de um não é o problema do outro. O assunto que um tem não é o assunto do outro. O projeto que um tem não é o projeto do outro. Os ideais de vida de um não é os ideais de vida do outro. Por isso, você não pode pensar que os meus projetos são os seus projetos. Nem eu posso pensar que os seus projetos são os meus projetos. Não. Você poderá dizer, eu tenho mais 10 anos de vida, 20 anos, 30 anos de vida. E outros poderão dizer, eu tenho 50 anos de vida ainda. Porque eu agora tenho 30, e se eu tiver mais 70 anos, chego aos 100. E os que têm agora 70 dizem, eu gostava de ter 100 anos. Mas já tem 70. Projetos de vida são diferentes. Os objetivos, os ideais. Por isso as pessoas se lamentam e elas dizem, mas se eu tivesse agora 18 anos e saber o que eu sei, pois hoje é a altura de nós sabermos aquilo que nós queremos. Não é falar do passado. Quando se eu tivesse 18 anos e soubesse o que eu sei hoje, não. A sabedoria adquire-se. Com 18 anos você nunca conseguia saber o que você sabe hoje. Nunca. Nunca. A sabedoria adquirir-se, ela vai se adquirindo com os anos, com a experiência. E com Deus no coração, a sabedoria cresce em abundância. Você pode dizer hoje, com os anos que você tem, graças a Deus que amanhã ainda vou ser mais sábio. Porque eu não vou perder o tempo de hoje para lamentar como eu perdi o tempo passado, com 18 anos ou com 20. Não, hoje você está na altura de começar a ser mais sábio do que o dia de ontem ou o ano passado.
Daqui uns dias eu vou fazer anos e vos garanto que este ano eu fui muito mais sábio do que o ano passado. Porque este ano de 2013 foi muito mais difícil do que o ano de 2012. E eu precisei muito mais sabedoria para este ano de 2013 do que para o ano do ano passado, de 2012. E sabe, vos digo uma coisa, que o ano de 2014 vai ser muito mais difícil do ano de 2013. Mas também vos digo uma coisa, que eu vou ser muito mais sábio em 2014 do que fui em 2013. Porque a Bíblia diz que nós temos acesso direto ao Pai, de pedirmos sabedoria a Ele e que Ele nos dará e não nos vai lançar em rosto. Se Deus nos diz, ó Deus, eu preciso da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu favor, do Teu conhecimento para lidar com o ano 2014, Senhor. E eu vou ter essa graça, esse favor vindo de Ti. E Deus tem o braço aberto e a mão estendida para nos dar. Tem o braço esticado e a mão estendida para nos dar essa sabedoria. Basta nós desejarmos alcançar essa sabedoria. Pô-lo em primeiro lugar, no topo da nossa vida. Às vezes nós somos negligentes, ou as pessoas são negligentes, elas põem as coisas do mundo no coração e depois agem com o coração, esquecendo-se que Deus tem que estar lá no coração. E depois o que acontece? Logo vem o diabo e cobra bastante caro. Salmo 1. Se alguém é sábio, tem que olhar para este salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando nós não damos crédito a uma pessoa que é ímpia, que é descrente, que não liga nenhuma a Deus, nós somos sábios. Temos sabedoria de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não anda com pessoas que são descrentes, que o seu estilo de vida é em oposição à palavra de Deus, que não é uma pessoa que se interessa por Deus, que Deus não conta para essa pessoa. Bem-aventurado o cristão, o servo de Deus, que não acompanha com esse estilo de pessoas. Não anda no caminho dessas pessoas, nem se assenta, nem perde tempo com esse tipo de pessoas. Bem-aventurada a pessoa. Sábia é a pessoa que não anda com os pecadores, que não está com eles, que não age como eles agem. Antes a pessoa bem-aventurada, a pessoa sábia, ela tem o seu prazer na lei do Senhor. Josué 1:8, não se aparte da tua boca. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. E a Bíblia diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, não se aparte da tua boca. Medita dia e noite. Parece que o salmista conhecia Josué, ou conhecia o livro de Josué. Medita nele dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros da água. Uma árvore, quando está plantada num sítio onde há água, a árvore está sempre viçosa. Um cristão, quando tem a fonte da vida, que é Jesus Cristo e a sua palavra, ele é um cristão sempre em cima. É um cristão que está sempre por cima. É um cristão que enfrenta as adversidades, mas consegue, com a sabedoria que Deus lhe dá, ultrapassar essas situações que vêm à vida. Um cristão que está plantado na fonte. A palavra de Deus é a fonte da água viva. A palavra de Deus é a fonte de vida. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Bem-aventurado o cristão que está nessa situação. Diz que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Quer dizer, ele não desiste. Ele não é um cristão fracassado. Ora está em cima, ora está em baixo, ora está alegre, ora está triste. Ora está tudo bem, ora está tudo mal. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Há uns anos atrás, eu tive um tempo sem fazer perguntas aos irmãos como é que estavam. Estavam bem ou estavam mal, quando os cumprimentavam. Uns diziam assim, vai-se andando. Outros diziam, pastor, não quer que nós falemos negativo? E eu vou usar este método. Vou deixar procurar como é que estão. Porque não se pode procurar como é que uma pessoa está.
Porque ela quer falar que está mal. Ela quer dizer, pastor, surgiu-me um grande problema. A vida não está nada fácil, pastor. Eu tenho tido dificuldades. A vida está difícil. Pastor, está a ver o que o governo diz? Está a ver que não vai haver dinheiro para os reformados? Está a ver, pastor? Está a ver o problema? Quantos milhares de desempregados existem? Está a ver, pastor? Eu pergunto, será que estão todos desempregados? Porque é que você tem que ser um deles? Para engrossar a lista do fundo de desemprego, do centro de emprego. O centro de emprego faz algo bem a alguém? Já arranjou trabalho para alguém o centro de emprego? Eles dizem que arranjam, mas não arranjam nada. Aquilo é só papel, escrita. Meus amigos e irmãos em Cristo, a nossa fonte é Jesus Cristo. Você não se queixe. Você olhe para Jesus, peça a Deus sabedoria em todos os momentos. Se está com problemas de saúde, peça a Deus sabedoria. Deus vai ajudá-lo e vai vencer essa situação. Se tem um problema material, peça a Deus sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. Como é que eu vou conseguir adquirir riquezas para a minha casa? Para sustentar a minha casa, a minha família. Dá-me graça, dá-me sabedoria, dá-me favor. E Deus dá-lhe favor. Como é possível haver 20 pessoas e a bênção de Deus cair só sobre aquela e as outras 19 não receberem nada? Como é possível? Deus é um Deus injusto? Não, Deus é um Deus abençoador daqueles que o buscam em primeiro lugar. É só isso, não tem mais nada a ver. Os outros 19 não ligam nenhuma a Deus. Buscar-me, e eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. É que a misericórdia de Deus não está sempre sobre nós. Como Jesus fez com os 9 leprosos. Na verdade, Jesus curou todos. Mas veja a ingratidão dos 8. Só um voltou para dar graças a Deus. Não consta que Jesus tinha curado mais leproso nenhum. Ou mais nenhum grupo de leprosos. Não consta. Quer dizer que eles foram todos ingratos. E até porque está lá narrado, é para nos chamar a atenção, para nós percebermos que essa não era a forma correta de gratidão quando alguém é beneficiado por Deus e a pessoa esquece de Deus. Quanto mais nós hoje vivemos debaixo da dependência de Deus, no mundo difícil, com tantas situações que o mundo nos apresenta, se nós não tivermos a sabedoria de Deus, nós não vamos conseguir vencer. Somos iguais aos do mundo. Mas se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, de certeza que nós vamos ter lá a proteção de Deus. Para os outros pode não haver bênção. Isso acontece. Há dias eu estava num determinado sítio. Eu gosto muito, quando tenho tempo e quando tenho folgas, gosto muito de usar os meus hobbies. E os meus hobbies é sempre para trazer coisas para casa. Sempre. É sempre para trazer bens para a família. Bens para a casa. Para abençoar a casa. Estavam lá montes de pessoas. Porque é que a bênção de Deus só cai sobre mim? Porque os outros não ligam nenhuma a Deus e criticam Deus. Verdade absoluta. Porquê que será assim? Porque é que as pessoas não são abençoadas? Porque elas voltam contra Deus. Elas criticam Deus. Como é que Ele consegue? Como é possível? Eu não estou a elogiar, estou a dizer aquilo que é verdade. Como é que é possível? É possível porque os filhos de Deus são abençoados sempre, todos os dias, em qualquer lugar onde eles estejam, na rua, na casa, no trabalho, na quinta, no jardim. Onde quer que estiver, os filhos de Deus são sempre abençoados. Deus em primeiro lugar. E quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, tudo o resto nos é acrescentado. Deus não diz que abençoa os animais. Deus diz que não abençoa o fruto do nosso ventre. Quer os seus filhos bem-sucedidos. Deus em primeiro lugar. Quer a sua casa protegida. Os anjos de Deus guardarem a sua casa. Deus em primeiro lugar. Quer o seu carro protegido. Deus em primeiro lugar. Quer manter o seu trabalho. Deus em primeiro lugar. Quer que as suas finanças cheguem até ao fim do mês ou sobre finanças. Deus em primeiro lugar. Pastor, mas é tão difícil hoje juntar dinheiro. Deus em primeiro lugar.
Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Enquanto Deus estiver em primeiro lugar, tudo o resto nos é acrescentado. Precisa de acrescentar a sua conta bancária? Deus em primeiro lugar. Pastor, o pastor está a exagerar. Deus em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar, tudo o resto nos será acrescentado. É verdade absoluta. É isso que eu falo, é isso que ensino, e é isso que eu vivo. E é isso que eu tenho. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dos descrentes. A palavra ímpio quer dizer descrente. Não funciona o caminho dos ímpios. Não tome nenhuma decisão sem consultar o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Procure a ajuda do pastor, de um homem de Deus, em relação ao assunto que tem no seu coração, ao projeto. Ele certamente dir-lhe-á o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Então depois a pessoa tomará a decisão que achar melhor para a sua vida. Sabedoria é a maior riqueza que alguém jamais pode ter ou pedir. Procure ser sábio em todas as suas decisões e ocasiões. Só peço hoje a vocês que recordem isto. 2 coisas, simplesmente. Primeira, que você recorde que você precisa de ser sábio em todos os momentos, em todas as situações. E a segunda, que você, antes de tomar qualquer decisão, vá à Bíblia ver o que é que Deus diz a respeito daquele assunto. Tudo o que eu falei não interessa mais. Lembre-se que você precisa de ser sábio em todas as suas decisões e que está sempre alguém com os olhos postos em si, como um feixe de luz, a ver o que você anda a fazer, o que você anda a dizer, as suas reações, como você fala para o seu semelhante, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, como você acha. Está sempre alguém a ver. Pensamos que não está, mas está. Seja sábio nas suas decisões, seja sábio quando vai tomar uma decisão. Procure o que a Bíblia diz. Só simplesmente isto. Eu tenho que ser sábio nas minhas decisões e eu tenho que procurar antes o que a Bíblia diz acerca de um assunto que eu tenho que resolver. 2 coisas simples. Eu não posso esquecer que eu tenho que usar de sabedoria. Eu tenho que procurar o que a Bíblia diz acerca do assunto que eu tenho que decidir, tenho que resolver. Se não sabe, procura a ajuda do pastor. Ele não lhe vai dar os conselhos pessoais da vida dele. Jamais eu daria um conselho pessoal a alguém. Porque isso nunca funciona, porque o assunto não é meu. Eu posso lhe dar um conselho, na sua posição eu fazia assim. E a pessoa diz, pois, mas você não sabe pormenores que eu não lhe contei. Pois é, os pormenores que faltam lá. O pastor vai dar-lhe sempre o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isto. E se nós temos dúvidas em relação a encontrar uma resposta de Deus para o assunto, para o projeto que está no nosso coração, vamos consultar o pastor. Ele não é um homem de Deus. Não confiamos mais no pastor. Se confiamos nele, vamos procurá-lo. Mas se ele ficar a saber a minha vida, tipo porquê? O pastor já uma vez o difamou, já uma vez falou da sua vida particular a alguém? Afastar-se do pastor é afastar-se da bênção. Há pessoas que se afastam dos pastores. Quando uma ovelha se afasta do pastor, está sujeita a ser tragada pelo lobo. Está sujeita a ser tragada por circunstâncias. Está sujeita a cair num buraco. Ela desconhece o caminho. O pastor conhece o pasto que a vai levar, mas a ovelha não conhece. Confiar no servo de Deus também é bíblico, também está escrito. Quando nós pomos Deus em primeiro lugar, nós usamos sabedoria em todos os momentos. Há momentos em que a melhor sabedoria é não dizer nem uma única palavra, nem falar, não dizer nada, nem sequer reagir. Mas há momentos em que se tem que reagir. Sabedoria é isto. Vimos aquele exemplo da Bíblia, em que nós, numa festa, não devemos tomar o lugar de honra sem nos mandarem para lá. Quer dizer, é usar de bom senso, é ser sábio. E hoje nós estamos a ver que sabedoria é a coisa mais importante que nós devemos ter, que uma pessoa pode ter.
ser sábia. E a sabedoria encontra-se na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Sejamos sábios. Busquemos Deus em primeiro lugar. E não se esqueça, eu preciso ter sabedoria em todos os momentos. E eu preciso de buscar a direção de Deus sobre o assunto que está no meu coração, para eu resolver. Tem que ir à Bíblia ver. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus Cristo. Marcos 10, 29. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Com que motivos damos nós as nossas ofertas para o reino de Deus? A Bíblia diz que se nós dermos por amor à sua obra, deixarmos os nossos desejos para segundo plano e abençoarmos a obra de Deus, que nós receberemos já neste tempo, no tempo em que nós vivermos, no tempo da nossa existência, nós receberemos já bens materiais. Depois a Bíblia diz que tipo de bens? Em casa, em famílias, em campos. A Bíblia refere que nós seremos abençoados de várias formas. Então, quando nós trazemos as nossas ofertas à casa de Deus para abençoar o reino de Deus, nós devemos fazê-lo por amor a Jesus e ao Evangelho. E quando nós damos por amor a Jesus e ao Evangelho, nós damos sempre o nosso melhor. Se você der um presente a alguém que você gosta e ama, você dá o melhor que você pode. E quando nós dizemos que damos por amor a Jesus, nós devemos dar o melhor que nós podemos, se o amamos realmente. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas e vamos trazer à casa de Deus neste dia. Amém? Repitam todos esta oração. Ó Pai, reconheço, Tu és o meu Deus, és Tu, Senhor, que tens capacidade de suprir todas as minhas necessidades. Obrigado, Senhor, porque isso acontecerá cada dia. Obrigado, Pai, porque eu já tenho que comer e que vestir e por isso Te dou graças, Senhor. Continua abençoando a Tua obra, esta igreja, e abençoa também, Senhor, cada um dos Teus servos que regularmente contribuem para abençoar o Teu reino, a Tua casa, neste lugar, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Ó meu Criador, lembrei-me do Teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim,
meu amanhã será linda recordação. Aprendi olhando Salomão. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo com obras, com fé. Ó meu Criador, lembrei-me do teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver fogo